desafio aí, mas está com você. Se você puder orar para a gente começar. Olha lá, já subiu de novo. Daí, tudo bem? Eu não vou liberar aqui a câmera, só o áudio aqui. Manda bala. Eu fui fazendo umas coisas aqui. Bom, vamos lá então. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo, por essa época também, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, que o Senhor possa abrir, expandir as nossas mentes, que o Senhor possa mandar o espírito de entendimento para que a gente possa sugar o máximo possível de conhecimento e também de revelação bíblica que o Senhor possa nos dar essa noite. Eu agradeço a você pela vida do nosso amigo, que ele possa também ter clareza em nos ensinar e que o seu espírito possa estar sobre ele, dando total capacidade em transferir aquilo que o Senhor deu nas mãos dele. E é isso que eu te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, por você orar para a gente começar. Muito bem. Qual era o nosso deverzinho de casa, então? Quem é que se lembra? Ler até o finzinho de Gênesis, né? Não era isso? Combinado? Não é, Débora? Débora tá lá balançando a cabeça, falando, já faz tempo que era pra gente ler até o fim de Gênesis, né, pessoal? Muito bem. Então nós vamos dar continuidade. A gente, a semana passada, estava aprendendo sobre quem era aquele anjo do Senhor que apareceu para Abraão inúmeras vezes. E aí a gente leu até, se eu não estou errado, a gente leu Gênesis 22, que é a passagem do sacrifício de Isaac. A gente vê o anjo do Senhor bradando do céu e falando para Abraão na primeira pessoa, né? Agora eu sei que você conhece e teme a Deus. E aí a gente parou ali e comentamos então que hoje a gente comentaria sobre, que a gente estudaria sobre essas aparições desse anjo do Senhor para Jacó. Eu até brinquei na aula passada que a gente ia descobrir quem é que chutou a canela de Jacó, né? Então, quando vocês leram esses capítulos à frente, o que mais chamou a atenção de vocês nos textos que vocês leram, para a gente ter um pouco de momento de compartilhamento e depois eu trago a visão que a gente tem a respeito desses textos e aquilo que a gente tem aprendido. Mas eu queria antes saber o que chamou a atenção de vocês na leitura que vocês fizeram desses textos aí até, pelo menos a gente tinha falado do Gênesis 32, se eu não me engano, era obrigatório, mas que era para a gente ir o máximo que a gente pudesse até o fim de Gênesis. Então, o que chamou a atenção, pelo menos aí até o 32, quem gostaria de comentar? Débora, Marcondes, quem quiser falar. A gente pode, de repente, até para facilitar, e capítulo por capítulo. Uma coisa importante em Gênesis 23. Alguém anotou alguma coisa em Gênesis 23? O que acontece em Gênesis 23? Sara morre. Muito bem, Débora sussurrou lá. E aí o que acontece de importante nesse capítulo, de relevante, que às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, e isso é um detalhe bem relevante. Abraão ia enterrar Sara num lugar, certo? Abraão negocia, né, para enterrar Sara, né? E ele é bem sucedido porque fala, os hititas, né, responderam aí a ele falando que ele é um príncipe de Deus.
né? Aham. Então, eles reconheciam o Senhor, Deus, né? Reconheciam a Deus na vida dele. Muito E aí, bem, muito bem. E um detalhe extremamente importante a respeito dessa passagem é que você reparou, aliás, vocês, né, repararam, que Abraão quer comprar a terra e eles oferecem a terra para Abraão de graça? E aí Abraão aceita de graça, não é isso? Não, né? Ele compra aquele território e a palavra fala pelo preço total, né? Não foi com desconto, né? Ele não chorou um desconto nessa compra. Ele compra com o preço total do valor total daquela terra, né? E é importante, são detalhes importantes porque a gente vai ver muito mais para frente uma controvérsia enorme em relação a Hebron, né? Até hoje em Israel existe controvérsia em relação a Hebron, né? Então é interessante a gente perceber que Abraão comprou aquele território, ele não herdou, ele não ganhou, mas ele comprou pelo preço total daquele lugar. Aí em Gênesis 4, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. o áudio tá ficando ruim. Meu áudio tá ruim? Tá ficando ruim. Ele tá meio... Você não sabe quando tá meio lento? Meio travando? O- Será que o Beraldo consegue o pessoal muda? O áudio seu tá tranquilo. Eu acho que deve ter dado uma queda da velocidade ali na internet da Débora, talvez. Tá bom. E aí também acho que tem um pessoal com o áudio aberto e dá interferência, daí pode ser que pareça que tá cortando o meu. Daí você conseguir deixar todo mundo no mudo, melhor. Certo, tô mutando eles aqui. Obrigado, obrigado. Então, Gênesis 24 é a passagem quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. E o que chamou a atenção de vocês nesse texto? Ninguém vai falar nada, não? Uma das coisas que eu anotei de interessante nesse texto aqui é que é a primeira vez que eu li a frase o Deus de Abraão. Capítulo 24, versículo 12, é isso? Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Foi a primeira vez que eu li essa frase, como a gente conhece a Deus, a gente sempre fala, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia. É o servo de Abraão orando ao Deus do seu Senhor, né? Então ele ora ao Deus de Abraão. E aí a história de Rebeca é uma história muito, muito maravilhosa, né? Uma história muito impactante, assim, a forma como a diligência de Rebeca, a obediência de Rebeca, a proatividade dela, a disponibilidade dela. Então, tem muita coisa a respeito de Rebeca que a gente pode aprender aqui com a história dela. E aí ela aceita então ir com esse servo de Abraão e ela chega em Gênesis 25, ela chega e ela conhece Isaac e eles, enfim, se casam e aí em Gênesis 25 começa de novo uma controvérsia. O que acontece em Gênesis 25? Rebeca está grávida de de gêmeos, né? Grávida de 2 bebês. E ela pergunta para Deus. Aliás, um fato interessante, né? Que a gente vai ver depois também mais para frente. O que Rebeca tinha em comum com Sara
e com Raquel depois, né? As três não podiam ter filhos. E a Bíblia também relata que as três eram mulheres muito lindas, né? São detalhes interessantes sobre a história da Bíblia, né? Mas Rebeca, então, não podia ter filho, e a palavra fala que Isaac orou ao Senhor para que a sua esposa pudesse ter filhos, e o Senhor respondeu o seu pedido, e a esposa de Isaac concebeu e ficou grávida de gêmeos. E aí o versículo 22 fala assim: e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. Então veja que interessante, Rebeca perguntou para o Senhor: o que está acontecendo com essas duas crianças, com essa bagunça que está acontecendo no meu ventre? E o Senhor respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as suas entranhas dois povos se separarão. Ou seja, desde o ventre de Rebeca haviam dois povos separados. E um povo será mais forte do que o outro. E um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Basicamente, o que Deus está falando para Rebeca é: tem uma guerra mundial dentro do seu ventre. Você acha que você está grávida de dois bebês? Você está grávida de duas nações. E essas duas nações são nações separadas desde o seu ventre. E o mais velho servirá ao mais moço. E aí a gente já sabe como decorre como desenrola essa história. Certo? Um ponto interessante para a gente observar aqui é que o Senhor fala, veja bem, desde o ventre da mãe, dois povos já eram separados. Então, a história de Esaú, Isaac e Jacó não é uma história que só depois, então, Deus decidiu que a eleição era através de Jacó e não de Esaú. Desde o ventre, eles já eram duas nações separadas, e o Senhor já havia escolhido quem? Jacó. Certo? E aí podemos entrar em diversas perguntas sobre predestinação. Só que eu não quero entrar nessas perguntas, pois não é o foco da nossa conversa hoje, tá? Mas eu quero que vocês sim anotem esse ponto, porque é um ponto importantíssimo para a gente observar e a gente entender a eleição do Senhor. Tá? Então, está clara aqui a eleição do Senhor com Jacó antes mesmo do nascimento dele, né? E óbvio que há um desenrolar dessa história. Então, isso levanta diversas questões aí sobre a predestinação. E vai ter gente que vai defender e vai ter gente que vai ser contra o conceito da predestinação. Tá? Mas não é o foco da nossa conversa aqui hoje. Mais alguma coisa importante sobre esse capítulo? E aí a gente chega no capítulo 26, onde o Senhor confirma a aliança que ele fez com Abraão, ele confirma com Isaac essa aliança. E o interessante nesse texto é que quando o Senhor aparece para firmar a aliança com Abraão, o texto é claro que é o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor aparece em diversas ocasiões para Abraão, para firmar a aliança com Abraão, e fazer a promessa
que é baseada naqueles três aspectos, né? Do povo, da descendência, do lugar e da bênção para as nações. E aí no capítulo 26, o texto não fala o anjo do Senhor, né? Porém, é interessante observar que no texto original em hebraico, o mesmo verbo utilizado para dizer que o anjo do Senhor apareceu para Abraão, e está claro nos outros textos que esse apareceu é de fato um homem, uma figura de um homem que apareceu para Abraão. Essa mesma palavra é usada 2 vezes em Gênesis 26 para se referir ao Senhor. Então, a primeira é... A Stephanie chegou aqui, ó, bem na hora que a gente já acabou de falar de predestinação, senão ela ia querer entrar no assunto. Ainda bem que a gente já passou esse assunto. Boa noite, todo mundo. Então, no capítulo 26, versículo 2, fala assim: e o Senhor apareceu-lhe e disse... não desças ao Egito. Então, assim, esse mesmo verbo aparecer é o verbo que a gente lê lá nos outros capítulos que a gente viu quando o anjo do Senhor apareceu para Abraão, né? E aí alguns versículos falam anjo do Senhor, alguns versículos falam Jeová apareceu para Abraão. Então, a gente pode assumir que novamente, talvez não seja essa palavra que eu devesse usar, assumir, mas a gente pode suspeitar, vamos dizer assim, que o Senhor apareceu para Isaac. A gente pode suspeitar que também tenha sido o Senhor na pessoa de Jesus, tá? Não perguntou que verso. Que verso que eu estou lendo agora? Gênesis 26, 2. Quem perguntou? Não perguntou, não. Perguntou. Perguntou sim. Qual verso? Qual verso? Gênesis 26, 2, Lucas fala, então o Senhor apareceu-lhe. E aí no versículo 23 também vai usar esse mesmo verbo, o Senhor apareceu. No versículo 24, desculpa, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas. Agora, é importante também, uma outra questão importante da gente analisar quando a gente está lendo a Bíblia, é a linguagem que é usada. Então, essa análise que a gente está fazendo agora é olhar para a linguagem que está sendo usada aqui e comparar com a linguagem que foi usada anteriormente para a gente poder fazer uma interpretação correta do que o texto está querendo dizer. Tá? Então, percebam essa linguagem que está sendo usado aqui para falar que o Senhor apareceu e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, versículo 24, né? Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas. Anota esse versículo, grifa esse versículo aí, porque a gente vai ver o anjo do Senhor, ou seja, Jesus, falando com Jacó nesses mesmos termos, mais para frente, tá? Agora, o mais importante desse capítulo 26 é a gente perceber que o Senhor repete a promessa que ele fez para Abraão, para Isaac. Tá? Então, assim, não é uma promessa que meramente Abraão passou para Isaac, mas é uma promessa que Deus confirmou com Isaac nesse momento. Tá? Então, está dizendo no versículo 2... não desças ao Egito, habita na terra que eu disser, fica vivendo nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti. Veja os termos da bênção do Senhor aqui: darei todas essas terras. De novo, o Senhor está prometendo a terra, a possessão da terra, e está prometendo a descendência. E eu confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, por meio da sua descendência. Certo? Então o Senhor repete exatamente nos mesmos termos e na mesma linguagem a aliança que ele fez com Abraão, e ele confirma essa aliança com
com Isaac. Muito bem. Aí tem o desenrolar da história de Jacó e Esaú. E o mais importante, eu acho, da gente relembrar aqui na história de Jacó e Esaú é que Rebeca gostava de Jacó e Isaac gostava de Esaú, né? Isaac gostava de comer. Isaac gostava da comidinha que Esaú fazia, da caça, né? E Rebeca gostava mais de Jacó. Provavelmente porque o Senhor já tinha falado com ela a respeito de Jacó, né? E aí a gente vai ver que Jacó menosprezou a primogenitura numa primeira vez. Então, muito possivelmente aquilo tenha sido um teste com Jacó. E daí a gente vê o desenrolar da história. E Rebeca, então, armando aquela como que fala? Cena. Aquela cena Aquela para armadilha. enganar, aquela armadilha, exato, para enganar Isaac, para que ele abençoasse Jacó, né? E o interessante é que ele abençoa Jacó, e aí Esaú chega na cena, e Esaú fica desesperado. E Isaac não fala assim, nossa, e agora abençoei o filho errado, Senhor, tira a bênção, deixa eu abençoar o filho certo. Não, ele fala para Esaú, eu abençoei o seu irmão e ele já está abençoado, ou seja, não tem como, não tem volta. A bênção que eu liberei sobre ele não tem volta. Desabençoar. Né? Não vou desabençoar, nem cogita a possibilidade de reverter a história. Tá? Muito bem. Acho que é no versículo 33 aqui de Gênesis 27, tá? Se vocês tiverem curiosidade para anotar. Então Isaac, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses. Eu o abençoei e ele será abençoado. Muito bem. E aí o que acontece então? Ao invés de ter humildade e arrependimento no coração de Esaú, sobe nele ainda mais soberba e ainda mais rebelião, né? E aí a gente vê no decorrer dos textos que ele faz exatamente o contrário do que os pais queriam em relação a casamento, né? E ele aborrece então tanto o pai quanto a mãe e faz o contrário do que era desejo dos pais para ele. E aí então começa a história de Jacó como um indivíduo adulto indo para a terra de Labão para que lá ele encontrasse uma esposa que fosse já da família dele. E aí ele encontra Raquel, tem toda aquela história bonita, né? E também a gente começa a ver que da mesma forma que Jacó enganou, ele começa a ser enganado em alguns momentos, né? Então estou só tentando dar um resumo assim do que foi acontecendo nesses capítulos até a gente chegar nos textos que realmente interessam, né? Um ponto importante no 28:9 fala, então Esaú foi a Ismael, né? Ele foi para a terra de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Ou seja, ele foi exatamente na
rivalidade, vamos dizer assim, de Isaac e Ismael. Ele foi buscar a esposa para ele lá de dentro da casa de Ismael. Então, a rebelião dele fica clara aí nessa atitude que ele teve. E aí nós vamos começar a ler a partir do versículo 10, então, de Gênesis 28, para ir no texto que interessa para nós, um texto importante de hoje. Então, Gênesis 28, versículo 10, fala assim: Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Só nesse versículo aqui dá para a gente gastar a nossa aula inteira. Mas tem muito aqui de diversas... É uma linguagem que aparece em outras profecias, mas principalmente em Daniel, essa questão dos anjos subindo e descendo. Versículo 13. E acima dela estava quem? O Senhor. Certo? É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês. Acima dessa escada estava o Senhor. Senhor em letras maiúsculas, ou seja, estava Jeová, ou Jeová, né? Certo? Versículo 13, tá todo mundo junto comigo? Não dá para saber, mas acho que tá. Na minha versão aqui, Vitor, fala que e os anjos de Deus obedeciam por esse cara. Ao lado dele estava o Senhor. Na minha versão, que é Nova Almeida atualizada, ele fala estava perto dele. Só que aí tem uma nota de rodapé, né? Que em outras traduções diz sobre ela, referindo-se à escada. Tem uma... tanto as traduções vão usar, e isso é complicado, porque a gente teria que fazer um estudo muito aprofundado do texto original. Mas o texto original, ele pode significar tanto ao lado de, quanto acima de. Tá? Então, pode significar tanto uma coisa quanto a outra. Uma versão que eu gosto muito de usar, que ela é mais fiel aos textos originais, ela usa aqui que ele estava em pé no topo da escada. Significando, então, que ele estava acima dela, no fim dela, no topo da escada, no fim da escada, mas no céu, não na terra. Porque a escada estava na terra, ligando a terra ao céu. Tá? Agora, ao lado dele, a gente vai entender por que também serve, por que também pode ser. Mas o mais importante é a gente perceber que quem estava na escada era o Senhor. Em letras maiúsculas era Jeová, era Jeová. Que disse, e olha o que essa pessoa que estava na escada disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac. Quando Deus apareceu para Isaac, o que ele falou? Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Agora Deus está aparecendo para Jacó dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaac. Darei a ti e a tua descendência essa terra em que estás deitado. Ou seja, Deus vai de novo na promessa, e ele agora está confirmando a promessa que ele confirmou com Isaac, ele está confirmando com Jacó. E é importante a gente perceber isso, porque a partir de Jacó,
ele não confirma mais com um indivíduo a promessa, mas ele passa a fazer a promessa dele para a casa de Jacó, e não mais para um dos filhos de Jacó. Então ele fez a promessa para Abraão, ele fez a promessa para Isaac, por quê? Porque houve a eleição de Isaac entre Isaac e Ismael. Isaac era o filho da promessa, e ele repete a confirmação da promessa para Jacó e não para Esaú. E por que que isso é importante? Porque tanto os filhos de Ismael quanto os filhos de Esaú são descendentes de Abraão, e os de Esaú são descendentes de Isaac. Tá? Então, é importante entender que a promessa foi feita não para os descendentes de Abraão, mas sim para os descendentes de Abraão em Isaac. E da mesma forma, não só para não generalizadamente para os descendentes de Isaac, mas para os descendentes de Isaac através de Jacó. Certo? Isso é importante vocês terem claro esse entendimento. 14. A tua descendência será como o pó da terra. Então ele prometeu a terra e agora ele está prometendo a descendência. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Ou seja, aqui ele já está tocando no terceiro aspecto da promessa. Então o Senhor confirmou com Jacó exatamente os 3 aspectos da promessa que ele havia feito para Abraão e para Isaac. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Ou seja, Deus já estava falando, você vai caminhar por aí, mas eu vou te fazer voltar para essa terra. Pois não te deixarei até que haja cumprido o que eu prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor, em letras maiúsculas, Senhor, realmente Deus, realmente Jeová, está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse, como este lugar é terrível. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Muito bem. Eu vou parar aqui nesse texto. Mas ele levanta uma coluna e ele faz um altar e ele chama aquele lugar de Betel, etc. Tá? Aí a história de Jacó se desenrola, tem a questão do casamento, e daí o sogro dá Lia ao invés de dar Raquel, que era a mulher que ele amava. Aí ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Lembra toda essa história, né? Aí os filhos questão dos filhos de Jacó, né? Os filhos que nasceram de Lia, os filhos que nasceram da concubina de Lia, os filhos que nasceram de Raquel, o filho que nasceu de Raquel e os filhos que nasceram da serva de Raquel, né? Sim, Amanda, através de Jacó se originou o povo judeu, sim. Tá? Os descendentes de Esaú não são judeus. Eles são moabitas, esqueci o nome agora. Mas fala aqui que Esaú deu origem a um povo X aqui, eu esqueci o nome agora. São os moabitas, não são? Eu acho que é. Ou tô doido? Se eu tiver, eu também tô. Vou ler aqui. Bom, o que é importante observar? Nesse trecho que a gente leu, do versículo 10 ao versículo 17 de Gênesis 28, fala que Deus apareceu para Jacó naquela escada, certo? E ele falou, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Correto? Estão comigo nisso? Então não tem muito que a gente, de repente, não, então não tem dúvida, foi Deus que apareceu, pronto, acabou. Edomitas.
Edomitas, desculpa. Não, é que os nomes são parecidos e a gente acaba fazendo confusão. Então, ele deu origem aos Edomitas. Que é conhecido também como Edom. Muito bem. É verdade. Esaú era conhecido como Edom e por isso deu origem aos Edomitas. Espera aí que tem mais pergunta aqui. Então, a terra não pertence aos gentios, porque são filhos da fé de Abraão, não de Isaac, apenas as alianças? Não entendi a pergunta, Lucas. Reformula para mim. Judeu, hebreu e israelitas são diferentes formas de falar do povo judeu? Não é diferente. Na verdade, o Lucas talvez pode explicar isso melhor, mas não necessariamente porque eu nasci em Israel ou porque eu sou um israelita que eu sou judeu. Judeu é quem é judeu de descendência e de circuncisão. Estou falando besteira talvez, mas O Lucas pode estar aí para o escrever. Lucas está aí para tirar as dúvidas. Para tirar a dúvida quem é judeu, quem não é judeu. Mas vamos ao ponto aqui. Avança o nosso filme aqui e a gente chega em Gênesis 31. A gente volta nessas perguntas aqui depois que a gente lê esse texto, tá? Prometo que a gente volta nas perguntas para a gente discutir mais esses pontos aí. Mas vamos avançar para Gênesis 31. E aí a gente vai ver que em Gênesis 31, no versículo 3, fala que o Senhor disse a Jacó: retorna para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Gênesis 31, versículo 3. Então, o Senhor disse a Jacó, Senhor de novo com letras maiúsculas, ou seja, Deus. Certo? Aí, avança ainda nesse texto, versículo 10. Sucedeu que no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Então, Jacó teve um sonho. E aqui era aquela questão dos animais de Labão e os animais de Jacó, quais animais ele levaria quando ele fosse embora e etc. e tal. E aí ele teve esse sonho. Agora lê o versículo 11 comigo. E o anjo de Deus, em algumas versões vai estar escrito, e o anjo do Senhor me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: estou aqui. E o anjo prosseguiu: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão vem fazendo a ti. Veja bem, versículo 3, o Senhor fala com Jacó. No versículo 10, o anjo do Senhor disse: eu tenho visto. Agora, olha o que ele fala no versículo 13. Gente, é o anjo do Senhor falando com Jacó. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. O anjo do Senhor está falando para Jacó: eu sou o Deus de Betel. Quem é o Deus de Betel? Gênesis 28, o Deus que apareceu na escada para Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. O anjo do Senhor falando na primeira pessoa. Portanto, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra dos teus parentes. E aí ele continua dando as orientações para Jacó. Gênesis 28 não fala que foi o anjo do Senhor.
Mas em Gênesis 31, o anjo do Senhor fala: eu sou o Deus que apareceu para você em Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto comigo. A história de Jacó continua acontecendo, e quando ele está se preparando para encontrar com Esaú no caminho, quando ele está voltando para a terra, e ele está com medo de encontrar com o irmão dele, e aí ele fica naquele lance, ele manda pessoal, né, manda o pessoal na frente, né, e percebe que Raquel fica para ir por último. Raquel e José, né, ficam para ir por último, ou seja, se ele quiser matar alguém, começa a matar primeiro os de Lia, depois até chegar em Raquel e José, né? Mas enfim, o foco desse texto então de Gênesis 32 seria a gente olhar a partir do versículo 25. No versículo 25 diz assim: e quando viu que não... melhor, do versículo 22 em diante, desculpa. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Porém Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Então o texto fala que Jacó permaneceu sozinho e um homem se colocou a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, ou seja, quando o homem viu que não prevalecia contra Jacó, tocou a junta da coxa de Jacó, ou seja, deu um chute em Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. E disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. E o homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Então veja bem, Jacó mancar de uma perna depois era um sinal que Jesus colocou nele, dizendo: isso não foi um sonho, isso não foi uma visão, isso é algo real, e você vai estar marcado por isso, por esse encontro que você teve comigo, para o resto da sua vida. Certo? Então é importante a gente observar que o mesmo Deus que apareceu para Jacó em Gênesis 28, no topo da escada, é o mesmo que apareceu para Jacó em Gênesis 31, o anjo do Senhor que apareceu para Jacó em Gênesis 31 e que diz: eu sou o Deus de Betel, e é o mesmo que aparece em Gênesis 32, quando Jacó luta com esse homem e depois ele fala: eu de fato vi Deus face a face.
Muito bem. Eram esses três textos, Gênesis 28, Gênesis 31 e Gênesis 32, que eu queria correlacionar com vocês para que vocês tivessem essa visão. Na verdade, mais uma referência para vocês manterem nesse mesmo assunto é em Gênesis 35, quando fala, depois dessas coisas, Deus disse a Jacó, em Gênesis 35, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão. Ou seja, para não ter dúvida, faz um altar para o Deus que te apareceu quando você estava fugindo do seu irmão. Que evento é esse? É o evento de Gênesis 32, quando Jacó estava, quer dizer, de Gênesis 28, desculpa, quando Jacó estava fugindo de Esaú e Deus apareceu para ele naquela escada. Então, e aí falo que na continuidade, desculpa, fazem um altar para Deus que te apareceu. E aí como a gente estava falando no começo, é a mesma linguagem, é o mesmo verbo usado para o anjo do Senhor que apareceu, né? Que Abraão descreveu como um homem que apareceu e almoçou com Abraão, né? Teve uma refeição com Abraão. Certo? É que eu preciso fazer você falou que no verso 28, que essa última passagem que você leu aqui, acho que é 35, Uhum. ele estava fazendo uma referência de quando ele estava fugindo do irmão dele no versículo 28, na escada, mas ali ele não está fugindo do irmão dele. Ele está indo para Arã. Sim, ele está indo para Arã porque o irmão dele queria... fugindo a primeira vez. Porque Entendi. o irmão dele queria matar ele. De repente, a minha dúvida de... entendi. E aí quando ele sai da casa do pai dele, Raquel a primeira pega, vez isso, e vai. Ok. Isso, exato. Porque no evento de Gênesis 32, ele não está fugindo de Esaú, ele está indo ao encontro de Esaú. Certo? Muito bem. E aí ainda em Gênesis 35 vai falar o quê? No versículo 7, edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Deus havia algumas versões vão usar, Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. E aí a gente vai ver o Novo Testamento, por exemplo, falando de Jesus como a revelação. João fala que Jesus é a revelação do Pai, né? E aqui é interessante a gente notar essa mesma linguagem usada aqui, né? Que Deus se revelou a ele em Betel. Então é muito interessante a gente observar esses pontos e entender essas conexões nos textos. Né? Vamos às perguntas e vamos às nossas perguntas também, né? Que nós aprendemos sobre Deus, sobre nós e o que nós podemos obedecer a respeito desses textos que a gente comentou hoje. Mas aí ainda no 35, do 9 adiante, né? Deus aparece novamente para ele, né? Uhum. E aí ele confirma, mudando novamente, confirmando, né, que mudou o nome dele para Israel, né? E ainda que é o Deus Todo-Poderoso, que aí seja prolífero, multiplique-se, né? Exatamente. E confirmando as bênçãos, né, que já havia prometido para ele. Débora, muito bem levantado essa questão, porque é basicamente uma repetição do que o anjo do Senhor tinha falado para ele. Né? Basicamente uma repetição, inclusive confirmando o nome dele, né, de Jacó, falando agora o seu nome é Israel. Tá? Então a gente vai... Tá bom.
Stephanie tá pedindo licença aqui, desculpa, gente. Mas, enfim, é importante a gente observar esses aspectos não como uma coincidência, mas como, de fato, uma revelação importante, uma evidência importante da pessoa de Jesus no Antigo Testamento e como ele é um com o Pai e como é fascinante a gente ver Jesus nesses textos e perceber a grandeza da obra do Senhor e o quanto o Senhor Jesus é comprometido com a aliança eterna que ele firmou com Abraão, com Isaac e com a casa de Jacó. Veja que constantemente ele afirma e reafirma essa aliança em parâmetros literais e não em parâmetros espirituais. Isso é importante a gente entender também. Deus não está fazendo uma promessa espiritual para Israel, Deus está fazendo uma promessa muito literal, muito objetiva a Israel e a descendência de Jacó. Então é importante a gente observar esses pontos e começar a ver isso no desenrolar. A gente está em Gênesis ainda, né? E começar a ver isso no desenrolar de todas as escrituras, né? Muito bem, eu vou ler as perguntas aqui dos comentários. Estou aprendendo a mexer aqui no negócio novo. Israelense é quem nasce em Israel, hebreu é todos que são da casa de Jacó, exatamente. Judeu é quem é da tribo de Judá. Isso eu não sabia. Mas hoje se chamam todos os hebreus judeus. Acho que deu para entender. Não sei, Lucas, se deu para entender. Tenho dúvidas em relação a judeu ser somente. Aí ele não está aí. Pior que ele não está mais aí. Não sei, eu não. Inicialmente eu tenho que dizer que eu não concordo com esse comentário. Mas pode ser que eu esteja errado. Para mim, um judeu é descendente da casa de Israel. A gente não se aprofunda, não tem conhecimento. Foi Jesus que lutou com Jacó? Sim, Vitor. Não entendi. O que significa o sonho das escadas do anjo? Significa que havia uma escada que ligava a terra ao céu e haviam anjos que desciam e subiam essa escada e Deus estava no topo dessa escada. E ele falou, eu sou o Deus de seu pai Abraão e de seu pai Isaac. E depois, em Gênesis 31, o anjo do Senhor fala, eu sou aquele Deus que apareceu para você na escada. Me pareceu com o estudo do livro do Asher, sem dúvida. A gente tem usado bastante o Asher como referência. Lázaro está aqui. Lázaro, conheci o Lázaro pelo Instagram e convidei ele para participar aqui. Fica à vontade para comentar também, viu, Lázaro? É um prazer ter você visitando a nossa sala de estudo. Já li, mas queria te fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, se é que você já não fez. Deixa eu ver. Em Gênesis aparece esse anjo do Senhor. Em Gênesis aparece anjo do Senhor, inclusive mais à frente ele come com Abraão. Sim, em Apocalipse falava que anjos enviam as cartas para as 7 igrejas de Apocalipse. Minha pergunta é, no fim dos tempos teremos esse tipo e nesse nível de relacionamento com os anjos? É interessante essa pergunta, não sei responder. Uma pergunta muito nível hardcore, como diriam alguns amigos aí que a gente conhece. Não sei responder essa pergunta, Lázaro, fiquei devendo, mas depois a gente pesquisa juntos e a gente troca mensagens lá no Instagram. Depois a gente pergunta pro Ângelo para ver o que ele fala. Mas quando a gente falou desse texto em Gênesis 25 não, de Gênesis 17, né, que o anjo aparecem 3 homens para almoçar com Abraão. Gênesis 17, 18? Gênesis 18, né? Ou enfim, um desses aí, acho que é 18. O mais importante era a gente perceber
quem era esse anjo do Senhor que almoçou com Abraão e que depois fala na primeira pessoa como sendo Deus também, né? Então, essas aparições desse anjo do Senhor, o que a gente precisa entender é como a Bíblia não fala Jesus apareceu, mesmo porque o nome de Jesus foi dado a ele só na ocasião da visita do anjo Gabriel a Maria, né? Agora, existe muito a se estudar em relação ao nome de Jesus, porque no nome de Jesus está contido o nome de tanto o nome de Josué quanto o nome de Yahvé ou de Jeová. São dois nomes que estão contidos no nome Yeshua, né? E isso não é uma mera coincidência, né? A gente vai ver no Novo Testamento, por exemplo, está dizendo que o Senhor deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ou seja, que importa, não há outro nome que importa para que vocês sejam salvos a não ser o nome de Yeshua. Mas, enfim, a Bíblia não fala no Antigo Testamento que era Jesus. Mas por que a gente entende isso? Porque a Bíblia relata como um anjo, homem, Deus. Então, para os patriarcas, imagina imagina como isso era na mente deles. Eles estão vendo um homem, mas é Deus e parece um anjo ao mesmo tempo, né? Então é um homem que é um anjo e que é Deus e que fala na primeira pessoa como sendo Deus. Então a única forma da gente resolver esse enigma, vamos dizer assim, quem poderia falar na primeira pessoa como Deus a não ser Jesus, sendo um homem e aparecendo na forma de homem. Estão comigo? Muito bem, obrigado pelo comentário também, Wagner. Pela ótica cristocêntrica, a Bíblia é sobre o plano de redenção dos homens por meio de Jesus, exatamente. Desde o princípio, né? A gente começou, quando a gente começou nesse estudo mais recente, Wagner, aliás, eu nem lembro exatamente quando a gente começou nessa busca de conhecer Jesus nas Escrituras a partir do Antigo Testamento. Mas a gente começou olhando lá em Gênesis 3 e no plano de redenção que Deus já deixou delineado lá em Gênesis 3, lá no momento que tudo, né, aconteceu e ele já deu um panorama geral, vamos dizer assim, A gente começou do no meio de junho. Foi mais ou menos em junho. Que isso. o bebê nasceu, o bebê nasceu. Não? E tudo isso por quê? Porque, só para dar um panorama aí para o pastor Wagner e para o Lázaro, que se juntaram ao nosso grupo aí hoje, a gente vinha estudando vários temas relacionados à escatologia, fim dos tempos, profeta Daniel, a gente estudou bastante o livro de Daniel juntos. Basicamente, o Lázaro acompanha os estudos da FAI, da Frontier Alliance International. Basicamente, a gente estava replicando os estudos da FAI para esse grupo aqui de Piracicaba. E aí, fazendo esse estudo e trabalhando na tradução do livro de Samuel sobre Daniel 7, eu me deparei com aquela passagem que o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, né, quem eles dizem ser o Filho do Homem. E aí eles falam, né, o que as pessoas têm dito sobre Jesus, mas Jesus vira para eles e pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então a gente foi motivado aí por esse texto a buscar conhecer Jesus não apenas pelo que o nosso pastor falou ou pelo que líderes religiosos falaram ou pelo que a gente aprendeu a nossa vida inteira, mas e você? Quem você diz que eu sou? Então a nossa busca é conhecer Jesus através da lente das Escrituras e obviamente também através de relacionamento com ele, né? Mas a gente entende que a palavra é o primeiro acesso que a gente tem a esse relacionamento, a esse conhecer de Deus, a esse conhecer de Jesus. Então por isso que a gente tem mergulhado mais em identificar Jesus
nas Escrituras e identificar Jesus no Antigo Testamento, coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, né? de perceber Jesus de uma maneira objetiva e tangível no Antigo Testamento, e não apenas de uma maneira assim, não, desde o princípio, a palavra estava com Deus e ele era Deus, então desde o princípio criou todas as coisas, mas tá, e aí? O que Jesus fez no Antigo Testamento? Ele ficou lá curtindo férias no céu até chegar o tempo da encarnação, né? Então, perceber a pessoa de Jesus nesses textos nos leva a um entendimento mais claro, na minha opinião, da palavra e mais vívido, essa seria a palavra. Então, a partir do momento que eu tive os meus olhos abertos para enxergar Jesus no Antigo Testamento dessa maneira, a palavra se tornou muito mais vívida. O Novo Testamento começou a fazer muito mais sentido. A linguagem usada pelos apóstolos começou a fazer muito mais sentido. Né? E aí, enfim, por isso, dando só uma explicação para o pastor Wagner e para o Lázaro do porquê que a gente tem seguido nesse objetivo de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Muito bem. Pode falar, Wagner. Isso é muito importante, porque tem muitos cristãos que pensam que o Antigo Testamento passou, não é mais para os dias de hoje, confundem a lei de Moisés com a parte, vamos dizer assim, cerimonial, né, com todo o Antigo Testamento, e ficam só lendo o Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia é um livro todo ele inspirado, de capa a capa, né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Então é muito importante a gente também ler o Antigo Testamento. O livro é todo sobre Jesus. Exato. Na verdade, dificilmente você consegue encontrar um versículo que você não possa anunciar Jesus por meio desse versículo na Bíblia. Evidentemente que isso requer um esforço mental um pouco mais desenvolvido, mas a Bíblia toda é sobre Jesus. E eu gosto dessa passagem que você leu aí da luta de Jacó, ou Jesus aí, né, da forma de apresentando-se como um anjo, a mudança do nome dele, né? Jacó é traiçoeiro, é trapaceiro, é desonesto, né? E Jesus muda a história desse homem, né? E transforma ele no pai das 12 tribos, das 12 colunas que vão estar lá no templo, na Nova Jerusalém, celestial, tem 12 colunas, e o nome de cada filho de Jacó estão lá na Jerusalém celestial. Esse homem que era uma pessoa desonesta, uma pessoa que ainda não sabia que era Jesus, né? Jesus muda a vida dele por completo, muda o nome, né? E essa mudança de nome representa uma redenção para Jacó. E assim como ele mudou a vida de Jacó, ele muda a minha, já mudou a minha e muda a sua, e muda de todos aqueles que assim se aproximam dele. Amém. Foi muito bom. E esse é um ponto extremamente relevante e importante, né? Jesus ali trabalhou na identidade de Jacó, né? Ele foi no âmago da identidade. Jacó, ele pergunta: qual é o seu nome? Né? Meu nome é Jacó. E ele fala: a partir de hoje, então, seu nome é Israel. Né? Então, é muito incrível assim a gente ver o cuidado do Senhor e ele trabalhando na vida de um indivíduo para impactar todo um povo e, obviamente, todo o povo que seria incluído e inserido, enxertado nessa oliveira que é Israel, né? Então, sem dúvida, esse texto é um texto para vocês grifarem, memorizarem, saber onde está escrito. E eu espero que fazendo essa sobreposição com esses outros capítulos de Gênesis, né, pegando Gênesis 32 e correlacionando isso com
Gênesis 28 e com Gênesis 35, que fique claro para a gente quem foi esse Deus que mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então, isso é fundamental a gente entender, ainda mais em tempos onde a gente começa a ver surgindo na igreja cada vez mais o espírito do anticristo plantando dúvidas em relação à pessoa de Jesus e quem de fato ele é como Deus, não como Messias, não como homem, mas quem ele é como Deus. O inimigo tem sido astuto em plantar essa dúvida nas igrejas e não só entre os não cristãos, né? Mas a gente conhece amigos queridos cristãos que não entendem que Jesus é Deus. Eles entendem que Jesus é o Filho de Deus, que ele é divino, mas não necessariamente que ele é Jeová, assim como o Pai é Jeová, né? E a palavra, na minha opinião, deixa muito claro através desses textos que Jesus é Jeová. E eu gosto de usar o nome Jeová porque se a gente fala Jesus é Deus, vai ter gente que, não, beleza, Jesus é Deus, né? Mas não entende que Jesus é tão Deus quanto Deus Pai, né? Que Jesus ele é Deus como Deus Pai, porque ele é um com o Pai. E a palavra apresenta ele como Jeová, assim como apresenta o Deus Pai como Jeová, né? E acho que o próximo grande texto que a gente vai entrar, se vocês quiserem terminar de ler Gênesis sob essa ótica, vão a fundo. A história de José é uma história fascinante, né? Vai ter um foco agora, depois de Jacó, vai ter um foco em José. E se a gente é um crente novo ou que nunca, né, nunca ouviu a história, começa a parecer até que Deus vai, beleza, então ele vai escolher José, de dentre todos os irmãos, José, né? Pelo decorrer da história. Daí a gente é surpreendido com outro desenrolar, né? E vendo que o Senhor, então, de fato, escolhe os 12 filhos de Jacó para formar esse povo. Porque a promessa é para um povo, mas até então ele estava selecionando um por um, né? Abraão, Isaac, Jacó. Agora, a partir de Jacó, são esses 12. Não tem nenhum filho de Jacó que não está incluído. Os 12 filhos de Jacó estão incluídos na promessa, e a partir daí começa a se estabelecer o povo de Israel, porque Jesus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí vocês vão ver coisas maravilhosas na história de José, coisas extremamente importantes aí que fazem, que são muito relevantes até para entender a linhagem de Jesus. Então aparece a história de Tamar. Então é muito importante ler com atenção esses próximos capítulos até a gente chegar no fim de Gênesis. Então na nossa próxima aula eu quero abordar com vocês Gênesis 49, na verdade, Gênesis 48 e 49, que seria a bênção de Jacó para os 12 filhos dele. E aí a gente já vai começar a entrar em Êxodo e nós vamos ver quem é que estava dentro daquele arbusto pegando fogo. Certo? Quem é aquele que disse eu sou no arbusto? E o porquê que é importantíssimo a gente ver isso? Porque Jesus diversas vezes em João, eu perdi as contas, eu vou ler João de novo só para notar quantas vezes Jesus fala eu sou em João. Então o livro de João, ele já começa com o objetivo de revelar Jesus como Deus. Não dá spoiler. Né? Mas quem é esse? Quem é esse que aparece no arbusto pegando fogo? Tá? Então nós vamos começar Gênesis 48 para dar esse contexto, relembrar do que Deus havia falado para Abraão em relação ao tempo de exílio, e o que Deus também tinha falado para Jacó. E aí a gente vai ver a bênção dos filhos de Jacó. E aí a gente, se der tempo, a gente já entra em Êxodo para ler Êxodo
até o Êxodo 4, talvez. Beleza? E aí Êxodo vai ser mais controverso, se tem irmão achando controverso dessas coisas que eu tô falando, Êxodo vai ser mais controverso ainda, porque tem muitos paralelos que a gente pode fazer em Êxodo com o tempo do fim, né? Com o dia do Senhor. Então tem muitos paralelos que a gente pode fazer com Êxodo e Apocalipse, e eventualmente eu vou fazer esses paralelos e vou jogar a bola pro alto aí para vocês considerarem. Muito bem. Alguma pergunta mais do que a gente teve? Vitor está perguntando como se pronuncia o nome de Deus. Vitor, é difícil essa pergunta, porque nem mesmo entre os judeus há um consenso, tá? Vai ter gente que vai dizer, muito bem, Wagner. Vai ter, aliás, o Asher, ele usa muito isso, né? O nome de Jesus é um nome que a igreja fica discutindo, é Jeová, é Yahvé, é Javé, tá? Mas o que importa é que Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, muito obrigado, Wagner, por essa contribuição. E, Vitor, espero que isso responda a sua pergunta. Se você está na dúvida se você deve falar Jeová, Yahvé, Javé, Jeová, fala Jesus. Muito bem. Muito bem. Hugo. Manda bala, Lázaro. Desculpa, tá me ouvindo direitinho? Ou sim, pode falar. Queria que tu falasse pra gente como foi que tu conheceu Jesus bíblico, mudou a tua vida cotidiana, o teu olhar para Jesus, o teu olhar para as escrituras. Porque assim, quase sempre que eu vou compartilhar de Jesus com alguém, né, com esse óculos da cristologia, esse Jesus homem, assim, peraí, com esse Jesus homem, todo mundo fala assim, tudo bem, tá legal, Jesus é amor e ele é bom, né? Mas quando a gente toca na parte da divindade de Cristo, aí as pessoas começam a se ofender. E assim, além de se ofender, quase sempre também, quando eu compartilho alguma coisa de Jesus com alguém, eu sempre ressalto, né? Às vezes eu acho bobo, mas eu sempre ressalto. As escrituras são a palavra de Deus, sabe? Porque eu conheço muito crente que não crê que a escritura é 100% inspirada. E elas creem em partes da Bíblia, sabe? E assim distorcendo toda a verdade. E foi uma coisa assim que, quando eu comecei a conhecer o Jesus bíblico, algo começou a pegar fogo no meu coração, sabe? Eu queria que tu falasse pra gente como foi essa mudança pra ti, sabe? Tá. Bom, vou tentar falar isso em 2 minutos, porque o nosso encontro, Lázaro, tem o objetivo de terminar às 8 da noite, às 9 da noite no Brasil. Já é 9. Então o pessoal já é 9h30, não é isso? Não quero segurar muito o povo aí não, mas assim, respondendo ao ponto da sua pergunta, o que isso mudou na sua vida com Jesus? Mudou totalmente, mudou radicalmente. E mudou, inclusive, minha vida em todos os termos. Mudou minha vida profissional, mudou minha vida familiar, mudou a minha forma de enxergar Jesus e de me relacionar com Jesus e de ler a palavra, de ter sede pela palavra. Amém. Antes de conhecer Jesus como esse homem que é Deus e que é rei e que é judeu, e que vai vir literalmente como homem, para reinar literalmente como rei, para estabelecer literalmente o reino dele através do trono dele em Jerusalém. Todos esses aspectos começaram a fazer muito mais sentido e começaram a fazer essa chama e essa ansiedade pela volta de Jesus se acender em nós, né? Então,
Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente associa essa nossa mudança de entendimento, inclusive com a nossa mudança de país, né? O principal objetivo da gente ter saído do Brasil foi eu deixar uma vida onde eu não tinha tempo para Deus e para minha família, e para eu buscar uma vida de equilíbrio e de tempo com Deus, de tempo para minha família, de relacionamento com Deus, de conhecer Jesus. Mudou a maneira como eu leio a Bíblia. Até eu ter essa visão, eu nunca tinha lido a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Né? Eu sempre lia como a maioria dos crentes fazem. Né? Deixa eu estudar o livro de João aqui, que João é gostoso de ler. Deixa eu estudar Êxodo, porque é legal ver o que Deus fez lá com os egípcios. Mas a partir do momento que você vê uma lógica de Gênesis e Apocalipse, você vê um desenrolar, uma continuidade do plano de Deus, Deus falando através dos profetas, Jesus como evidência nos profetas, né? João vai falar depois que a lei e os profetas falam sobre Jesus, né? Jesus mesmo fala para os discípulos no caminho de Emaús. A palavra fala que ele abriu as escrituras e mostrou para os discípulos o que estava nas escrituras sobre ele. Né? Então, a minha oração e o meu anseio é esse, assim, que ao abrir as escrituras, assim como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús, que ele abra os nossos olhos para que a gente conheça Jesus cada vez mais e para que a gente anseie cada vez mais pela volta de Jesus. Se o conhecimento de Jesus bíblico, como você disse, e o entendimento das Escrituras não gerar em nós ansiedade pela vinda de Jesus, significa que ele não está sendo eficaz na nossa vida. Entendi. O conhecimento de Jesus, se o conhecimento das Escrituras não gerar em nós um coração que anseia pela vinda de Jesus, então a gente conhece Jesus intelectualmente. A gente conhece as Escrituras intelectualmente, apenas. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Não Foi bom. Mas... Mas muito bem. Por exemplo, na vida do meu irmão, mudou mais ainda. Você acompanha lá a FAI, tem um testemunho dele lá. É uma maneira incrível como a vida dele foi transformada. Então, eu acho que é essa a resposta da sua pergunta. A gente conhecer Jesus dessa maneira transforma a nossa vida, não só em algumas esferas, mas transforma a nossa vida por inteiro. Amém. Amém? Muito obrigado. A gente faz esse encontro, Lázaro, toda terça-feira, tá? Das 8 às 9, horário aí do Brasil. Em dias excepcionais, das 8 às 9h30, como hoje. O pastor Wagner também tem participado. Muito obrigado, então, Wagner, pela sua participação, tanto no nosso encontro passado quanto nesse. E Ju, é bom ver você de volta. Ju, é bom ver você de volta. Débora, é bom ver você como sempre. E ó, Lázaro, estou usando aqui minha camiseta de Jesus como leão e cordeiro. E é crente, hein? Então essa visão também é uma visão que muda a gente, né? Aceitar as características de Jesus na Bíblia, todas elas, não só... Porque vai ter muita gente que fala assim, não, meu Deus é um Deus de amor, ele não vai matar ninguém, não vai julgar ninguém, não vai destruir ninguém. Mas a gente precisa entender a identidade de Jesus. Ele é o leão e ele é o cordeiro, ele é o amor e ele é a justiça, ele é a misericórdia, ele é o poder e a santidade. Então é incrível assim quando a gente começa a ter esse discernimento. Muito bem, pessoal. Lázaro, já que você é visitante nosso e participou ativamente aí, você gostaria de fazer uma oração para a gente concluir a nossa reunião de hoje? Claro. Por favor. Vamos lá. Pai,
eu quero te agradecer hoje pela vida do Hugo, pela vida da sua esposa, pela vida de cada um que está participando aqui. Senhor, eu peço que o Senhor venha trazendo clareza, entendimento, revelação e paixão. Aquece o nosso coração com as suas santas palavras, Senhor. Dai-nos humildade para falar dessas coisas, Senhor. E amor, Senhor. E amor e intensidade aumente por ti. Muito obrigado por hoje. Amém, Senhor. Amém. Isso aí. Amém, amém. Muito obrigado pela sua participação, pela participação do Wagner e de todo mundo que já conecta sempre nas nossas reuniões de terça. Tudo bem, Helena? Oi. Muito bom ver você aí com a sua mamãe. Muito bem, então, pessoal. A gente se vê terça-feira que vem. O foco da leitura, então, é terminar Gênesis, pelo amor de Deus. Não terminou de ler Gênesis ainda, termina de ler. E aí a gente vai entrar já em Êxodo e começar a estudar o livro de Êxodo juntos. Beleza? Tá bom. Obrigado. Pessoal, Beleza? Boa noite. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.